Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo, dando seguimento ao objetivo do nosso projeto, que é tentar trazer um pouquinho mais de qualidade de vida, saúde e bem-estar. A nossa live de hoje vai falar sobre orgasmo. A doutora Maria Inês retorna ao Gerando Conteúdo, depois do sucesso enorme que ela fez sobre a live logo no inicinho do projeto, que a gente falou um pouquinho das diferenças do corpo humano na hora H. A doutora Maria Inês está retornando para falar um pouquinho de orgasmo com a gente. Ó, a doutora já conectou aqui. Bom, eu tinha combinado com ela. Eu vou deixar ela entrar, na verdade, para a gente seguir os nossos. Olá! Tudo bom? Bem, a senhora? Tudo bom, Aline? Você? Tudo em Tudo. paz? Doutora, eu já comentei com o pessoal aqui que devido ao grande sucesso da tua live, tu voltou para o Gerando Conteúdo com um assunto muito legal. Doutora, vamos deixar a live aberta para perguntas, sem polêmicas. E eu acho que a gente pode fazer as perguntas sem falar nome, então fiquem à vontade, né, doutora? Se alguém quiser, eu não digo nome, eu digo que foi a vizinha, que foi uma amiga, não tem problema. O que tu acha? Sou responsável por um grande orgasmo depois disso tudo que tu disseste. Bom, doutora Maria Inês, ginecologista aqui de Florianópolis, vai falar um pouquinho sobre orgasmo com a gente. Doutora, seja muito bem-vinda novamente ao canal. Obrigada. Doutora, o que é orgasmo? Querida, eu vou começar te contando a história de uma cliente que eu tive há uns anos, que eu acho que vai nos ajudar muito nesse nosso papo. Essa cliente eu atendi há uns anos atrás e ela um dia chegou e me disse que estava num consultório médico, lendo uma revista, e ela estava lendo aquela parte das revistas que sempre tem perguntas sobre sexo. E ela disse que leu e daqui a pouco ela diz assim, uma mulher que não tinha orgasmo, que nunca tinha tido orgasmo e tal, e ela disse, essa minha paciente tem 62 anos. E ela disse, eu fechei a revista e pensei assim, mas essa mulher sou eu. Nunca tive orgasmo na minha vida, estou casada há 40 anos e nunca tive orgasmo. E eu não vou morrer sem saber o que é isso. Digo uma coisa para mim, eu faço. Ela disse, fui para casa e diz ela, pensa em ter que falar para um marido que tu está casado há 40 anos, que tu nunca tinha sentido nada. Mas me encorajei e cheguei em casa e falei para ele. Ele ficou apavorado, extremamente chateado, não é? Porque disse, mas o que tu fez? Eu disse, eu fingi. Eu passei a vida inteira fingindo, mas eu não quero mais fazer isso na minha vida e não vou fazer. E ele foi um cara extremamente legal, que disse, não, mas realmente isso não pode acontecer. Nós vamos atrás para ver o que foi isso. Bom, e aí começaram a ler, começaram a procurar tudo que tinha relação com sexo e tal, foram atrás. E ela disse, e lá pelas tantas, eu peguei e digo, sim, e lá pelas tantas. Ela disse, lá pelas tantas me deu uma tremedeira, num rala e rola, comecei a ter uma tremedeira, parecia que eu ia ter uma convulsão, a minha vagina começou a piscar, parecia que o coração estava batendo lá embaixo. Ela disse, e aí e ela disse, será que foi isso? Será que isso era um orgasmo? Eu digo, ela disse, doutora, parece que eu tinha saído do ar. Eu digo, sim, e aí agora? Ela disse, ué, agora a gente continua fazendo isso. Diz ela assim, Mas, doutor... de um jeito que eu não fazia quando tinha 20 anos de idade. Então, o que é um orgasmo? Orgasmo a gente sente de várias coisas. O dicionário diz o seguinte, ó, o orgasmo é um momento em que o prazer sexual atinge o máximo de intensidade. Tudo bem, isso é uma explicação de um dicionário, mas a gente sabe
que um orgasmo é uma coisa muito maior do que até o dicionário diz. O orgasmo no corpo, o que a gente sente? Exatamente isso que a minha paciente sentiu, tremedeira na perna, a vagina fica piscando, a gente tem a sensação de que saiu do ar. Tem gente que acha que vê estrelas, tem gente que tem vontade de gritar, tem gente que fica bem quietinho, o coração acelera, a pupila dilata. Então, isso tudo são as coisas físicas do orgasmo, mas tem uma coisa assim, que o orgasmo é uma coisa muito determinada pelo nosso... é o cérebro quem manda isso, não é? Então, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas lá embaixo com isso, com aquilo. Não, se a gente tiver uma coisa que eu acho que é fundamental, gente. Por que essa mulher com 62 anos, que nunca tinha tido nada, que nunca tinha sentido nada, por que ela sentiu isso tudo? Porque a gente tem interesse. Quando a gente tem interesse em saber de alguma coisa, a gente vai atrás. Quando a gente tem disponibilidade, não é? Eu quero aprender, eu tenho desejo de aprender. Quando a gente tem curiosidade, que foi o que ela fez, eu sou curiosa, eu quero saber o que é isso, eu não vou morrer sem saber o que é isso. Então, eu acho que E outra coisa que eu acho que é fundamental é poder conversar com o seu parceiro. Sabe? Porque às vezes assim a gente não diz para o parceiro o que a gente gosta, como é que a gente gosta, essa coisa toda. E isso é fundamental, gente. Cada um de nós tem um mapa erótico no corpo. Tem gente que adora mexer na orelha, como a gente já falou outro dia. Tem outro que não. Então, se a gente não consegue contar para o outro, tem jeito. Né? Doutora, e essa sensação de sair do corpo, de ver estrela, a perna tremer, ela é uma sensação que é individual, né? Cada um vai sentir de uma maneira e na intensidade diferente também, né? Cada um sente de um jeito. Então, às vezes, a gente tem um problema muito sério, porque as revistas, às vezes, a internet, não sei o quê, mostram o orgasmo como uma coisa de outro mundo. Eu, às vezes, tenho algumas clientes que eu pergunto, sim, mas o que tu sentiu? Ah, senti isso, 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 isso. Então, isso aí foi um orgasmo. Ah, mas eu li na revista, eu vi na internet, que é um negócio do outro mundo. Não, gente, não é um negócio... É uma coisa extremamente boa. Mas daí a dizer que é uma coisa do outro mundo, também não é assim. E tem diferença, tem diferentes sensações que cada um tem a sua. Tem dias que a gente tem um baita orgasmo, que é aquele que vai lá e vê estrelinha. Tem outro dia que é um orgasminho bem pequenininho, que mal deu para sentir uma tremedeira. Né? Depende muito do quê? Depende muito de com quem a gente está, do dia. Nós, as mulheres, a gente tem muita dificuldade, isso é uma das coisas que eu converso muito, que eu percebo. As mulheres têm muita dificuldade de concentração, às vezes, não é? Então, tá lá com a pessoa está lá te dando um beijinho porque tu precisa de uma preparação para ter orgasmo. O orgasmo não vem do nada, né? A gente precisa se preparar para ter um orgasmo. E, às vezes, a pessoa está lá beijando, abraçando, não sei o que, a gente está lá pensando, a conta que eu tenho que pagar, não é? O que eu vou fazer? A porta está aberta. Então, essas coisas todas que a gente divaga, não dá. Orgasmo exige concentração, exige que a gente esteja ali totalmente no momento, porque senão a gente não consegue. A gente libera adrenalina se estiver nervosa, libera uma série de coisas que o orgasmo não vem. Não vem. Doutora, e essa coisa maravilhosa, por que ela dura tão pouco? Por que ela não dura um tempão? Ela tem... Qual é o tempo que dura? É segundos, pouquíssimos segundos. A gente tem mais ou menos, por exemplo, a contração da vagina que acontece, a gente tem contrações, assim, um orgasmo muito intenso, chega a ter 10 contrações da vagina, certo? Que ela faz assim, ó, pisca lá embaixo, né? Mas é uma coisa extremamente rápida, com a vantagem de que a gente pode, se quiser, ter mais de um. Então, que é outra coisa
que acontece, isso acontece com as mulheres, em geral com os homens não, porque a gente tem uma coisa chamada período refratário, que é menor, ou seja, se a gente continuar sendo estimulada, a gente pode ter mais de um orgasmo. Também a gente não precisa ficar desesperado, Aline, por dizer assim, eu tive um só e agora a revista diz que eu tenho que ter 10. Gente, a sexualidade é uma coisa para a gente fazer para a gente, não tem fórmula, não tem modelo, não tem a receita de bolo, não tem nada disso. Cada um de nós é de um jeito, sente a coisa de um jeito, alguns dias mais, outros dias menos, alguns dias a gente está afim, outros dias a gente não está. E isso tudo a gente tem que dividir com a parceria. Não é de dizer, olha, hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu estou afim, hoje eu não estou. Às vezes a gente nem está afim, mas daqui a pouco vem aquele beijinho aqui, um abracinho ali, uma rosinha que a gente recebeu, um telefonema, não é? E isso tudo vai fazendo com que a gente se estimule. Tá. Fala. Agora, questionário sobre os orgasmos múltiplos. Acho que é isso que a senhora comentou. Não é um padrão, não, quem não tem, não se preocupe, não está doente. Isso não é normal, mas também não é anormal. Então, tudo tem o seu estímulo, o seu tempo, a sua... Né, doutora? A gente foi, Aline, a gente foi muito mal educada. Nós fomos muito educadas para sermos desejadas, mas nós não fomos educadas para desejar. Então, é por isso é uma das coisas pelas quais a gente tem tanto problema que é uma dos problemas maiores das mulheres é o quê? Inibição de desejo. Não tem vontade de ter relação. Eu estava ouvindo uma TED de uma pessoa que agora eu não me lembro o nome, uma sexóloga extremamente interessante. Então, ela estava mostrando o quê? Ela pediu licença para o marido, pegou o telefone do marido celular e pegou o telefone celular dela. E aí, então, ela começou a comparar os dois telefones. No telefone celular dele, às 9 horas da manhã, aparecia uma mulher altamente sensual, com uma roupinha super curtinha e tal. No telefone dela, ela mandando que os amigos tinham mandado para o marido. No telefone dela tinha um sapatinho de nenê que ela comprou mostrando para as amigas o sapatinho que comprou. Então, assim, durante todo o dia, aquele marido foi recebendo mensagens de mulheres grupos masculinos que a gente sabe como é que funcionam mais ou menos. Então, aquele camarada para se preparar às 9 da manhã. Em compensação, ela foi mandando durante todo o dia e recebendo das amigas durante todo o dia o sapato que ela ia na festa, a saia que ela botou, se era muito justinha, não sei o quê. Nenhum estímulo sensual ou sexual. Aquele marido chega em casa de noite, aquele homem, desde as 9 da manhã, ele está recebendo mensagens, ele tá se excitando. Nós, as mulheres, a gente não fala e a gente não tem o costume de trocar qualquer mensagem sensual ou sexual que seja, não é? Muito mais sexual até. Se tu acordar de manhã, Aline, dizendo para tua amiga, tô cheia de tesão, a tua amiga vai te dizer assim, que tarada que tu é, Aline. Mandar um gifzinho que já é sexual, brincando por alguma coisa, já tem comentário. Lá vem os gifzinhos fora de contexto. A gente não curte, a gente não aprende, a gente não curte isso. Não é? Os homens não, os homens têm uma educação completa, tiveram uma educação e ainda têm. Quando a gente começa a aprender, por exemplo, sobre partes do nosso corpo que são sensíveis, que a gente pode ter prazer, isso é lá na infância. As menininhas pequenininhas começam a se tocar. O que os pais dizem? Tira a mão daí, não bota a mão, vai dar bichinho, não é? Poucas pessoas dizem assim, olha, minha filha, isso aí é uma coisa muito boa, não pode fazer na sala, mas é muito bom quando vai para o teu quarto e faz.
não é? Não se diz isso. Então, o que se diz? As mães dizem, senta direito, fecha essa perna, isso não é jeito de menina sentar. Essas coisas todas os homens não ouvem, muito pelo contrário, eles são extremamente estimulados. Então, a gente vai se fechando e a gente tem muitas mulheres que até hoje, por exemplo, não sabem onde fica o clitóris, que é o ponto que a gente mostrou a semana passada, que é o ponto onde onde a gente tem, onde a gente se excita, não é? E aí, então, isso aí vai ficando para trás e a gente vai deixando essas coisas boas do corpo, de aprender, a gente já vai deixa muito cedo. Muito cedo a gente já. Tanto é que, por exemplo, uma das grandes maneiras da gente aprender a ter orgasmo é com o quê? Com masturbação, né? A masturbação masculina tem 450 mil ouvidos, a masturbação feminina tem 2 ou 3 só. Por quê? Porque a gente não é incentivada a se descobrir. E isso é lógico que quando chega num relacionamento a dois, seja homo, seja hétero, não importa, e isso atrapalha. Esse ponto que a senhora comentou da masturbação foi um questionamento há um pouquinho de tempo atrás. Se a pessoa tem facilidade na masturbação, ela acaba tendo um pouco de dificuldade na relação sexual em si. Isso é normal, doutora? Ou realmente é mais a questão de se autoconhecer e faltar o parceiro saber de algumas coisas? Então, na relação sexual é uma relação a dois. Então, é lógico que muitas vezes o parceiro, uma vez eu tive uma coisa super interessante um lugar que eu fui comentar sobre o dia de saúde do policial civil. Me convidaram e eu fui falar sobre a sexualidade feminina. E aí, mostrei como é que a gente era, o que acontecia, aquela coisa toda. Aí, lá pelas tantas, uma policial me disse, doutora, avisa para os homens que o clitóris não é gatilho de revólver que a gente aperta de qualquer jeito. Olha só. E aí eu digo, olha, gente, então assim, ó, na masturbação, o que acontece? Tu sabe exatamente como tocar, onde tocar e tal. Se é o outro que vai te tocar, ele tem que saber, os homens têm que saber que existe uma pressão forte, que existe uma pressão certa, que existe um jeito certo, e essas coisas todas, às vezes, a gente não consegue dizer para o outro, né? E ele acaba apertando como um gatilho de revólver de qualquer jeito. Então, o clitóris tem que estar lubrificadinho, não é? Não pode apertar em cima, que dói. Tem uma série de coisas que a gente tem que saber como aquela pessoa gosta de ser tocada, onde ela gosta de ser tocada, a que horas ela gosta de ser tocada. Né? Então, todas essas coisas, mas isso tem que ser conversado, não tem outro jeito. Não tem como descobrir o que o outro gosta se a gente não falar. Assim como nós, as mulheres, precisamos falar, os homens também precisam falar o que gostam, porque eles também têm muita dificuldade, não é? De comentar o que gosta, o que não gosta, como é que não gosta. Agora, fala. Não, eu ia fazer um comentário em relação a isso. A comunicação que as pessoas precisam ter entre o parceiro ou parceira, independentemente de gênero, né? É a questão de comunicar, de conversar, de trocar uma ideia, a questão da gentileza, a questão do estímulo. É tudo tão simples, mas realmente a gente não está acostumado, às vezes, a gente até vem de uma geração que está alterando um pouquinho a visão essa da mulher, que antigamente era um pouco diferente, agora eu sinto que altera, conversando com as amigas e vendo filhas de amigas, a gente percebe que tem essa alteração. A própria geração também das nossas ginecologistas, hoje em dia, também muito mais abertas a falar sobre esse assunto, né, doutora? A conversar, a expor isso em rede social, em Facebook, em YouTube. Então, isso está facilitando, eu acho que está fazendo a vida da mulher muito mais fácil e muito mais gostosa, né?
Eu acho que assim, no YouTube, na internet, onde quer que seja, a coisa está muito aberta. O problema é entre quatro paredes, minha filha, que aí a coisa muda muito. Aí tinha que ser um pouco mais, tem razão. Doutora, a questão da bebida alcoólica também foi questionada. Ela pode interferir positivamente ou negativamente na questão do orgasmo? É mais fácil quando a gente tomou um pilequezinho, tá mais soltinho ou não? Depende muito da quantidade, não é? Se tu tomar um pouquinho, muitas vezes pode ajudar. Se tu tomar muito, tu vai dormir e não vai fazer nada, né? Então, sempre depende da quantidade que tu toma de bebida alcoólica. Às vezes, um Tá, pouquinho ajuda a relaxar e tal, mas tem que ter cuidado com a quantidade. tá. Bom, tem idade mínima, doutora, para se sentir um orgasmo ou não? Iniciou a vida sexual, já é. Ou nem precisa iniciar a vida sexual, mas tem idade mínima para isso ou não? As crianças, desde muito pequenas, percebem que alguns locais do seu corpo lhe dão mais prazer, certo? Então, muito pequenininhos os nenéns. Pode ver, a gente tira a fraldinha de um menino, de uma menina, e eles vão direto com a mãozinha lá. Né? Por quê? Porque aquilo ali são lugares do corpo que dão prazer. E a masturbação nada mais é do que tocar em algumas, fazer carinho em algumas partes do corpo e sentir uma coisa boa. É isso, mais nada. A fantasia que se faz em torno é por causa da repressão. Né? Agora, normalmente a gente começa a. Então, a criança sente prazer. Agora, o prazer que a criança sente não é exatamente igual, aliás, não é nada parecido com o que uma mulher, uma pessoa adulta sente. O Freud, ele que me desculpe, mas ele disse isso porque ele não tinha vagina, porque se ele tivesse, ele não teria dito isso. O Freud dizia o quê? Que o orgasmo que a gente sente no clitóris, que é aquela partezinha ali fora, junto lá dos pequenos lábios, era um orgasmo infantil, que as mulheres adultas, quando teriam uma sexualidade madura, teriam um orgasmo dentro da vagina. A vagina tem uma sensibilidade muito pequena. O orgasmo todo, na verdade, ele é desencadeado pelo clitóris. É tocando o clitóris. Me levanta aquele Ai, modelito que tu... eu já ia dizer que a gente agora tem aqui a parte visual da coisa, vamos mostrar e ensinar aqueles que ainda não sabem, aquelas que não, né, nunca. Aqui, ó. É uma coisa muito maior do que a gente imaginava que fosse, certo? O clitóris é tudo isso aí que vocês estão vendo, aquele buraquinho que tem ali no meio, agora não tem, eu mostro com o dedo, mas não adianta, porque o dedo não chega lá. Não vai chegar lá. Aqui, peraí, vai dizendo que eu vou apontando. Aqui. A vagina, em cima da vagina está a uretra, e isso aqui que tem ao redor gordinho, ó, isso aqui se enche de sangue quando a gente vai. Mas isso tudo fica por dentro. A única coisa que fica por fora, que a gente percebe na vulva, é essa pontinha de cima, lá em cima, mais para cima ali. Aí. Isso aqui é a parte do clitóris que fica para fora da vulva ali, certo? Então, é tocando, essa partezinha aqui é extremamente nervosa, ela tem muitos nervinhos. E esses nervinhos, então, é por isso que ele é tão delicado, é por isso que a gente tem que o toque tem que ser um toque muito suave, porque se a gente aperta, isso acaba doendo. Então, esses gordinhos que a gente vê ali ao redor, à medida que a gente vai ficando excitada, isso aí vai se enchendo de sangue, e esse sangue ele comprime um pouco a vagina, certo? A entradinha ali da vagina. Então, o clitóris tem mais ou menos uns 9 centímetros, todo o corpo dele lá. Só que para fora mesmo só fica esse meio centímetro por aí. Deu? Acho que deu. Deu, mostrou. Doutora, deixa eu te questionar sobre a saúde. Porque quando a gente fala em orgasmo, a gente sabe que isso nos traz, tanto para o homem quanto para a mulher, saúde. E o que essa saúde pode trazer de bom, doutora? O que é essa saúde que o orgasmo nos traz? Como é uma coisa de intenso prazer, o que acontece? A gente relaxa. Então, tem alguns estudos que dizem que as mulheres ficam menos irritadas, ficam menos
menos choronas, que ficam mais alegres, que ficam mais divertidas, que ficam com menos mau humor quando as mulheres têm orgasmo. É lógico que se a gente tem uma boa relação, às vezes nem precisa ter orgasmo. Gente, orgasmo não é uma obrigação. Não é? Orgasmo é um plus numa relação. Né? Mas às vezes quando a gente tem uma boa relação com o parceiro, com a parceira, com quem quer que seja, não é? Se a gente consegue ter uma relação em que a gente chegue até o orgasmo, esse orgasmo dá um relaxamento no corpo, dá uma vontadezinha de dormir. Os homens têm tanta vontade de dormir que dormem mesmo. Não é? Muito normal também, é super normal. Super normal. Não é? Então, esse orgasmo, dizem alguns estudos que melhora muito o humor. Por quê? Porque a gente libera uma série de substâncias, certo? Serotonina, tal, libera uma série de substâncias que são importantes para o nosso bem-estar, né? Então, é isso. Doutora, não, eu fiquei pensando aqui no que eu, na questão que eu te dizer, na questão da depressão. Esse tipo de doença, ela é associado também a quem é ativa ou quem tem orgasmos ou não? Como assim? Não entendi. Pessoas que têm problemas com depressão, que sofrem de depressão, elas melhoram tendo ou não? A gente tem que pensar o seguinte, ó. Às vezes na vida tem pessoas que não têm vontade de nada, sabe? Às vezes assim a pessoa tem épocas, às vezes tu não tem vontade de nada, tu não tem vontade de trabalhar, tu não tem vontade de estudar, tu não tem vontade de nada, de comer, de coisa nenhuma. Muitas vezes nessas situações, quando uma pessoa está deprimida, é mais difícil ela ter vontade de ter relação. E é mais difícil ela ter orgasmo. Por quê? Porque ela tá com desgosto da vida. Não é só da questão sexual, entendeu? É um desgosto pela vida toda. Não é por todas as coisas, por tudo. Então, assim, é difícil que uma pessoa, quando ela esteja de mal com a vida, que ela tenha vontade ou que ela tenha orgasmo. É mais difícil, não é impossível, evidentemente, mas é mais difícil. Tá. Eu fiquei pensando, depois que você estava falando, eu estava na minha cabeça aqui pensando se isso poderia ser um fator que poderia melhorar, mas realmente a gente tem que. Outros problemas desencadearam, né? Então, a questão sexual nem sempre, ou né, não tem por que ela ser exclusiva para melhorar e etc. Doutora, eu acho as doenças, tem uma coisa, Aline, que é importante a gente falar de alguns tipos de doenças, algumas doenças, alguns medicamentos, às vezes, por exemplo, a tireoide, às vezes a tireoide pode desregular, e essa tireoide desregulada, ela leva a uma série de coisas, inclusive a uma dificuldade de ter orgasmo, certo? Porque ela dependendo do tipo, ela deprime praticamente todas as nossas funções. Então, uma tireoide desregulada, alguns medicamentos que se toma para pressão, alguns antidepressivos, muitas vezes eles interferem, a própria medicação também interfere no desejo e no orgasmo. Porque, claro, que se tu não tem desejo, fica muito difícil ter orgasmo, né? Então, muitas vezes, ela interfere muito no desejo e aí isso, então, complica para que se tenha orgasmo. Todo mundo sente, doutora? Ou tem possibilidade de sentir? Ou existem pessoas que nunca vão ter essa sensação na vida? Querida, o corpo é feito para ter. Tá. O corpo da gente é feito para ter. Inclusive aquelas mulheres, por exemplo, aqueles lugares em que se fazem a clitoridectomia, que tiram o clitóris. Se o clitóris não for todo retirado, muitas vezes essas mulheres aí, mesmo assim, ainda podem ter orgasmo, porque o orgasmo vem muito daqui de cima, não é? Sabe? A resposta, na verdade, é da cabeça da gente.
Então, se eu acredito que eu não consigo alguma coisa, eu não vou conseguir mesmo, né? Eu não vou conseguir mesmo. Então, tem pessoas, por exemplo, que não têm nenhuma vontade, é diferente, não tem vontade de ter relações. São pessoas mais ou menos assim, assexuadas, não têm tesão nem por homem, nem por mulher, nem por ninguém, e vivem perfeitamente bem assim. Isso também a gente tem que ter, é claro que o orgasmo, a relação sexual, a vida sexual não é uma obrigação, é um brinquedo que a natureza oferece aos adultos, que alguns querem brincar e outros não. E nem por isso a pessoa é mais ou a pessoa é menos, não é? Então, surgiu uma dúvida. Desculpa. Fala. Não, pode falar. concluir, doutora. Achei que a senhora já ia. Aqui surgiu uma dúvida sobre a questão de quem troca fisicamente de sexo, né? E faz cirurgias para troca. Sente orgasmo? Tem orgasmo do mesmo jeito? Como é que funciona isso? Essas pessoas têm, elas muitas vezes, assim, a glande, por exemplo, quando troca de homem para mulher, a glande, ela é colocada em uma tal posição que ela funcionaria como o clitóris. A glande do pênis é colocada de maneira que funcione como o clitóris. E eu acho que, assim, as pessoas, por exemplo, que têm traumatismo de medula, que ficam tetraplégicos, paraplégicos, tem um estudo mostrando que uma pessoa que tem tetraplégica, que só mexe a cabeça, e se ela for estimulada na zona em que ela tem inervação, ela é capaz de ter um orgasmo desencadeado aqui no ombro, o que mostra que que o orgasmo é uma coisa que tá na cabeça. Tem gente que está muito apaixonado, tu está no telefone e tu é capaz de ter um orgasmo no telefone, conversando com a pessoa amada, não é? Então, não obrigatoriamente tu precisa ter lá o clitóris, a vagina para ter orgasmo, não. Às vezes, por exemplo, dormindo, as pessoas estão dormindo, sonham com alguma coisa, com alguém, com alguma coisa erótica e acordam tendo orgasmo, né? Certo? Então, não obrigatoriamente. A cabeça é o que manda. É o que manda. Doutora, a gente fica muito feliz de ouvir, né? Ainda mais a senhora sendo uma médica tão experiente, nos trazendo mais um pouquinho de sexualidade, que é um assunto que eu acho que deveria ser super comum nos grupos de amigas, nas conversas com os familiares, com os pais, né? Para poder deixar um caminho aberto para a experiência, para autoconhecimento. E nesse ponto que a gente fala bastante hoje em dia da mulher, do empoderamento da mulher, do desejo da mulher, que ela seja ouvida, que ela também tenha, né, vontade. Esse tabu, que é bem o que agora a Betânia colocou, que o tabu ainda é grande sobre o assunto e às vezes assusta. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão escutar, que olharam aqui, devem ainda... Nossa, estão falando de orgasmo com uma naturalidade, porque é normal e tem que ser uma coisa normal, né, doutora? Acho que esses anos de experiência te deram essa bagagem absurda sobre isso e que tu gosta de falar, né? Ajudar. A gente tem que pensar que a sexualidade da gente, que sexo é uma coisa que a gente tem exatamente como qualquer outra coisa do nosso corpo, não é? Não fosse por sexo, nenhuma de nós estaria aqui, falando reprodutivamente, né? Que bom que a gente descobriu, que bom que a gente descobriu que, além de fazer nenê, a gente pode brincar com o corpo da gente. Que bom que a gente descobriu isso, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade. E que isso não pode ser uma coisa feia, não pode ser uma coisa suja. E, claro, a gente vem de uma cultura que é feia, que é suja, que não pode, que não bota a mão, que onde é que já se viu. Não é? Eu venho de uma geração, por exemplo, que Deus o livre que perdesse a virgindade, estava condenada a não casar mais. Não é? Então, acho que isso já melhorou muito. Já melhorou muito. Quando eu comecei, Aline,
As pacientes, as mães das meninas iam lá me pedir se eu podia dar um atestado de que a filha era virgem, porque na rua estavam falando que ela não era mais virgem, então ela queria um atestado médico dizendo que a menina era virgem. E eu dizia que então teria que ir ao Instituto Médico Legal, não é? Isso é uma coisa que tem que ser legalizada, e que não adiantava nada eu dar esse atestado hoje, se a menina saísse hoje de noite e transasse amanhã, ela não era mais virgem, então o atestado não valia para nada. Não valia mais nada. Que horror, doutora, meu Deus. A Betânia colocou aqui bem legal, doutora. Não depositar a responsabilidade por ter um orgasmo no outro. Responsabilidade é tua, é uma autorresponsabilidade, né, doutora? Isso, porque a gente espera, como a gente tem essa cultura de não desejar e ser desejada, a gente quer que o outro faça tudo para a gente, não é? E não é assim. A responsabilidade do... Muito boa, parabéns. A responsabilidade do orgasmo é nossa, somos nós que temos que saber, somos nós que temos que aprender, e se não aprendeu, queridas, pega um espelho agora de noite, vai te olhar, vai te tocar. Tá ali, ó, tá ali. Essa aqui é meio, a doutora é meio feinha, né? Isso aqui, né? Não se assustem, né? Aline, isso é a vulva, isso aí não é a vulva. Ó, Isso aí é só o clitóris. Por cima disso aí estão os pequenos lábios, os grandes lábios. Outra coisa, Aline, isso aí é por dentro, gente. Isso aí não é por fora. Por fora fica só aquele botãozinho ali. não se assustem, ó. Então, não se é. assustem, né? Outra coisa, Aline, vamos parar de achar que a gente é feia, sabe? As mulheres têm muita dificuldade quando se veem, dizem assim, meu Deus, que coisa feia, que coisa nojenta, olha como o meu pequeno lábio é grande, olha como é escuro, olha como isso, olha como aquilo. A gente não tem... Os homens, eles podem achar o seu pênis pequeno, mas feio, jamais. Jamais o homem acha seu pênis feio. O problema deles é o tamanho, mas a beleza estética. Nós não. A gente não. A gente vive se achando que é feia, que tá isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Gente, como é que a gente vai ter prazer? Como é que a gente vai ter vontade de tocar num negócio que a gente acha horrível? Não. Sabe? Tem razão. Reflexão, momento reflexão. A gente tem que começar por aí, por nos gostarmos, por nos amarmos, por sabermos que nós somos perfeitas e que nós temos toda a condição do mundo de ser felizes e merecemos. Ai, doutora. Bom, eu acho que a gente pode finalizar até. Acho que deve ser até uma amiga sua que colocou caipirinha de maracujá. Pode. Facilita. Pode, claro que pode. Brinquedinho para ajudar a aprender a ter orgasmo? Pode. Sim. E a sex shop? Pode. Pode. Vamos aproveitar a noite. Aproveitem a noite, então, para quem não, né, não tem costume ou não nunca, né, se conheceu, aproveitar a live aqui da doutora Marinês. Qualquer dúvida, né, doutora, pode mandar mensagem, a senhora responde, sinta-se à vontade, não quis perguntar aqui, e pode mandar pelo Instagram, pode mandar para mim, que eu também mando para a doutora, eu faço esse meio de campo. Pode sim, sem nenhum problema. Combinado. Quanto mais a gente falar, quanto mais isso for uma coisa simples da vida da gente, mais felizes nós vamos ser. Vamos. Não é? É verdade, vamos ser. Doutora Marinês, muito obrigada de novo Obrigada. Por esses momentos com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo gosta e olha. A verdade, entre as lives que nós já tivemos agora, a sua live foi uma das mais visualizadas aqui no canal, então a gente fica muito contente. E que a senhora tenha uma boa noite. Muito obrigada, gente. Causa, né? Sexo é bom mesmo, né? Então todo mundo quer saber. É a palavra mais procurada na internet. É que o assunto chama.
né? Olha a modéstia, gente. Claro que não, é o seu nome que chama, é toda a bagagem que a senhora carrega de anos de experiência e falando do assunto com essa leveza total. Doutora, muito obrigada mesmo, eu acho que em nome de todo mundo. Boa noite. Pra todos. Tudo de Beijo. bom. Até amanhã, então, para o pessoal do Gerando Conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até.